Então vamos gravar, Mateus? Já? Irmãos, nós estamos aqui na gravação, saímos do ao vivo, na live ao vivo, mas estamos gravando aqui. A luz faltou energia aqui, né? E o culto continuou, irmãos, foi uma bênção, tá? O Senhor derramando aqui o poder dele na nossa vida, na nossa casa, a glória dele sobre nós. Nós não paramos, irmãos, estamos aqui. Talvez você que esteja nos assistindo não viu, né, essa parte, ou não sei se já estava gravando, Matheus, naquela hora? Não, né? Não estava. Mas o culto não terminou, tá, irmãos? Então vamos dar continuidade aqui ao culto e peço aos irmãos que pode se assentar. Se quiser continuar em pé, não tem problema. Abra suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, irmãos, no capítulo 16, por favor. Marcos 16. Evangelho de Marcos 16. Amém? Todos acharam? Amém. Marcos 16, a partir do verso 1. Amém? Voltou? Amém. Diz assim, irmãos, vamos lá. E passando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou e não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de terror e assombro. E nada diziam a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles que iam do caminho do campo. Todos conhecem a passagem lá no caminho de Emaús, lembram? E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Versículo 15. Versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo,
mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Até aí, irmãos. Irmãos, a gente vive numa época, num período de muita incredulidade. Mas não é aqui, a Bíblia nos ensina que não é uma incredulidade do mundo, porque o mundo verdadeiramente está no maligno. Preste atenção, irmão. O mundo verdadeiramente jaz, né? No maligno, estão no maligno. Aqui a mensagem é para a igreja, é para aqueles que um dia se declararam crer no Filho unigênito do Pai, para aqueles que verdadeiramente confessaram diante de Deus, dos anjos e dos homens, a fé em Cristo Jesus. A mensagem que Marcos está aqui nos dando é para a igreja, no qual ainda muitos ali, irmão, depois que aconteceu, vocês imaginem, Jesus pregou para multidões. Jesus fez milagres para multidões, prodígios tremendos, né? Coisas sobrenaturais, mortos ressuscitando através da presença de Deus. Homens e mulheres sendo curados, mulheres, inclusive, só em tocar em Jesus foi curada. Acredito que todos conhecem a história, mas não basta conhecermos a história, é necessário crermos no Filho unigênito do Pai. É necessário, irmãos, não falar eu somente creio, mas quando as coisas apertam, todos fogem, todos correm, todos, irmãos. É ou não é? Nós somos frágeis, meu amado, minha amada, nós somos pequenos, nós dependemos de estar junto em comunhão com Deus, porque senão a gente não suporta. Você imagina a nossa pequenez diante dos discípulos, dos apóstolos, no qual conviveram com Jesus, aqueles momentos incríveis, no qual eu tenho certeza que todos que estão aqui, talvez alguns da internet, ou de repente também todos, queriam estar ali. É ou não é? Quem gostaria de estar nessa época com Jesus? Só eu, né? Amém. Você vê, irmãos, eles estavam com Jesus, ao vivo e a cores. Viram os prodígios, viram os milagres, viram coisas ali sobrenaturais acontecerem. E na hora que Jesus foi crucificado, na hora que Jesus foi constatada a morte de Jesus, o que eles fizeram? Fugiram, correram. O temor se apossou de cada um deles. Muitos falam de Judas, muitos falam de Pedro, muitos falam de outros discípulos até. Mas quem suporta, quem segura toda essa carga aí, né, de covardia é Pedro. Mas todos, irmãos, todos fugiram. Mas quando aquelas mulheres, olha, irmão, como é que Deus usa as mulheres. Como é que Deus ama as mulheres, irmãos? Maria Madalena, a Maria que era mãe dele, e Salomé, né? Irmãos, o pastor tem a mente abençoada. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Assim, Maria Madalena e Salomé foram aonde? Ao sepulcro, olha o que a Bíblia diz lá no versículo 1. Foram correndo para o sepulcro logo de manhã cedo para preparar o corpo com o quê? Com iguarias, com perfumes, né? Porque não tiveram tempo ainda, porque já estava findando a sexta para o sábado. E não podiam ficar naquele tempo, porque era lei, era proibido que já ia entrar o sábado. E, irmãos, ali elas foram preparar, mas a preocupação delas, essas mulheres, era tão grande que elas, uma comentando com a outra, poxa, quem que vai conseguir mover aquela pedra? Aquela pedra tão pesada, quem vai estar lá para poder mover a pedra para a gente lá preparar o corpo do nosso Senhor? Quando elas chegaram próximo ao sepulcro, elas avistaram que o sepulcro estava o quê? Aberto, já tinham removido a pedra.
E ali, meu irmão, minha irmã, elas ficaram mais ainda atemorizadas. Imagino eu que elas ficaram pensando, roubaram o corpo do nosso Senhor. Mas elas entraram. E quando elas entraram, avistaram quem? Tinha uma pessoa lá dentro. E a Bíblia nos relata, como acabamos de ler, que havia ali um jovem com vestiduras brancas, com vestimentas brancas. E falaram, ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Mas vai avisar os discípulos, vai avisar a todos que ele ressuscitou. E em breve vai aparecer para todos. Aguardem na Galileia, porque o Senhor ressuscitou. E nesse interim, a Bíblia diz que Maria, acredito eu, e Salomé correram, fugiram, atemorizada. Mas Maria Madalena ficou. E ali ela teve um encontro pessoal com Cristo. Ela viu Cristo, irmãos. No qual, em outros, que em Mateus e em Lucas fala que ela quis abraçar, ou tentou abraçar a Jesus. E ele falou, não me toque ainda, Maria, porque ainda não estive com meu pai. Vá, avisa seus irmãos, para que não saiam, porque eu ainda vou aparecer lá. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus apareceu para os 11, porque fala só dos homens, porque Judas tinha traído a Jesus e tinha se enforcado, tinha se precipitado ao abismo. Mas havia mulheres ali também reunidas, servindo à mesa. E Jesus apareceu. Irmãos, onde que o Senhor quer nos... O que o Senhor Jesus quer nos falar esta noite? Ou melhor, esta manhã? Que é necessário, irmãos, crermos nas promessas de Deus para a nossa vida. Aqueles jovens que estavam indo no caminho de Emaús, que representa ali o campo, representa o mundo. Quando as coisas apertaram, eles largaram tudo. Eles abandonaram a fé. Eles abandonaram a igreja, a congregação e foram para o campo que representa o mundo. Então, irmãos, meu irmão, minha irmã, guarda o que você tem ainda, porque vivemos no mundo, em momentos, no mundo, numa atualização mundial muito precária de fé, muito precária do amor, da crença em Cristo Jesus. A internet está tirando muito a fé das pessoas. A internet está ensinando você a ver primeiro para crer depois. A internet, irmãos, está sendo algo no qual o diabo está usando para tirar muitos e milhares de pessoas da presença de Deus. Mas a internet também é usada por Deus para pregar o evangelho de Cristo. Irmãos, não precisa você ver para crer, você precisa crer para ver acontecer na tua vida. Só assim que o milagre acontece, senão não tem condições do milagre se materializar na tua vida. É necessário você crer verdadeiramente no Filho do homem, no Filho de Deus, no Deus encarnado que morreu e ressuscitou, para que hoje nós tivéssemos a última oportunidade de termos vida eterna diante do trono de Deus. Amém? Irmãos, vão aí em João, um pouquinho mais na frente, Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16. Eu acredito que se você não conhece este capítulo, este versículo, você já ouviu falar. Todos acharam? João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui, meu irmão, minha irmã, você compreende que a própria Escritura declara o quê? Que Deus, o Criador de toda a terra, amou o mundo pecaminoso, o mundo caído, que ele enviou o seu próprio Filho para morrer naquele mundo pecaminoso caído, morte de cruz, de humilhação. E todo o sangue daquele ser, daquele homem foi derramado na terra.
para que todo aquele que nele crê não pereça. Então é necessário, meu irmão, minha irmã, crer em Jesus Cristo, para você não perecer, para você não morrer, para você não ficar vagando, para você não, quando estiver naquele momento ali, de repente, de tormento, no qual muitos estão já, pensar assim: poxa, eu tive a oportunidade de crer no unigênito de Deus, de andar no caminho do Senhor, mas eu estou agora em tormento, eu estou agora em sofrimento, porque eu criei na internet, eu criei na conversa do homem, eu criei no caminho que um amigo, um colega me ensinou, mas não criei em Jesus Cristo, eu não criei na palavra do Senhor. Eu preferi escolher as coisas do mundo, as coisas fantasiosas, do que as coisas verdadeiras, legítimas, que é a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz assim, irmãos: todo aquele que crê será salvo, e todo aquele que não crê será condenado. Já está condenado. Não basta apenas, irmão, você dizer de boca: eu creio. Não basta apenas você se batizar nas águas, como a Bíblia nos ensina. É necessário crer verdadeiramente em Deus, para que o amor dele se manifeste em nós, para nós. Porque Deus, irmão, nós sabemos muito bem, se você amar a Deus, amém. Se você não amar, amém também. Muitas pessoas pensam, acredito eu, que Deus precisa do amor dela. Não, irmãos. Nós é que precisamos do amor, da misericórdia, da graça de Deus. Pessoas fazendo aquilo que bem entende por livre e espontânea vontade, sabendo muitas das vezes que o que ela está fazendo é coisa para o mal, para ela mesma. E Deus tem dado oportunidade à humanidade a se converter, a se consertar. E mesmo assim a pessoa continua fazendo a vontade do diabo, fazendo a vontade de Satanás, fazendo a sua própria vontade. Não querem fazer a vontade de Deus. E depois querem clamar a Deus. Depois querem clamar a Deus dizendo que eu fui assim, eu fui assado, mas agora você não tem sido mais. Irmãos, o amor de Deus é tão grande que a Bíblia fala que Jesus, naquele ínterim, ele foi em buscar os discípulos que estavam se afastando. Nós conhecemos, está lá em Lucas, que tinha dois jovens no caminho de Emaús, voltando para as velhas práticas. No meio do caminho, Jesus apareceu para eles, porque eles tinham desistido. Tudo aquilo que eles viram, tudo aquilo que eles presenciaram na sua própria vida, eles não acreditavam mais. Ah, Jesus morreu. O pastor morreu, fulano morreu. Vamos fechar a igreja. Não vamos mais dar continuidade. Como aqui aconteceu? A luz acabou, nós demos continuidade ao culto. Sim ou não? Porque a nossa luz não depende dos homens. A nossa luz depende de Deus. Porque se Deus não derramar a luz dele sobre nossa vida, irmãos, sobre nossas vidas, nós viveremos em trevas, como muitos estão vivendo em trevas. Hoje se comemora o Dia dos Pais, mas poucos são aqueles que glorificam a Deus como o único e legítimo Pai de toda a humanidade, no qual se fez carne, no qual se esvaziou de todo o teu poder, de toda a tua glória, para morrer por amor a cada um de nós. Então basta, ou melhor, não basta você simplesmente: eu creio, pastor, mas você continua fazendo as suas vontades. Você continua fazendo a vontade que o diabo manda você fazer. E você obedece. Ah, não, eu não faço a vontade do diabo, mas continua no pecado, continua na prostituição, continua na iniquidade, não se purifica, não se santifica, não se aproxima de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. E para encerrarmos, irmãos, abra suas Bíblias aí, mais um pouquinho mais na frente, lá em Tiago. Tiago, capítulo 4. Carta de Tiago, irmãos. Capítulo 4.
Tiago 4. Todos acharam? Eu vou ler aqui o versículo 1 até o versículo 3. Tiago 4, verso 1, irmãos. Todos acharam? Amém? Diz assim, ó: de onde vêm as guerras? De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura, não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites, em suas próprias vontades. Agora pula aí, vamos lá para o versículo 8. Olha isso, irmãos. Que coisa maravilhosa. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Amém? Lavai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor, irmão. Então você percebe, meu irmão, minha irmã, porque tudo que a pessoa pede, às vezes Deus permite que aquela pessoa seja abençoada naquilo que ela tanto pediu, muitas das vezes que tanto lutou até, com seus próprios esforços, achando que ela, né, que é dela. Mas no momento que ela é abençoada, ela não agradece a Deus. No momento que ela é abençoada, no momento que a tudo aquilo, todos os sonhos, os projetos que ela investiu aqui na terra, em momento algum ela reconhece que foi Deus que abençoou ela, que foi Deus que, através da oração, muitas das vezes, claro, ela não reconhece que Deus que permitiu que ela fosse abençoada. A oração dela foi um clamor tão forte que chegou diante do trono de Deus. E Deus permitiu, mesmo sabendo que lá na frente aquela pessoa ia se afastar do caminho do Senhor. Porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Se você for voltar lá em Marcos, no qual foi o texto da ministração, foi mais ou menos isso que aconteceu com aqueles homens, discípulos. Oraram a Deus, caminharam com Ele. Mas quando apertou a situação, todos fugiram, todos correram. Irmãos, a igreja ela tem que ser como Maria Madalena, como Maria, a mãe terrestre de Jesus. Salomé, uma mulher de fé, que estava sempre acompanhando os discípulos. Só depois que elas foram dar a notícia que Pedro veio correndo para saber se era verdade o que elas viram. Vocês compreendem isso, que a pessoa precisa ver? Nós não precisamos ver, irmãos. Nós precisamos crer verdadeiramente. Jesus está voltando. Ah, pastor, eu ouço isso desde pequenininho. Já estou com os 70, 80 anos. Continua crendo. Porque Deus está dando oportunidade. Deus está fazendo com que a sua vida se prolongue para saber até onde vai a tua fé. Paulo diz, combati o bom combate, guardei a fé. Sei que a coroa da justiça está preparada para mim. Porque ele sabia que estava o quê? Pronto a ser morto, pronto a ser ali martirizado e morto, irmãos. Paulo já estava ali velho, com uma certa idade, mas mesmo assim ele não deixou de pregar o evangelho a toda criatura, a preocupação com a igreja, com as pessoas, em cadeia que ele estava. Nós hoje temos a liberdade de pregar para o irmão, para a irmã, para a nossa casa. Porque a Bíblia diz, irmãos, aquele que não cuida dos seus
é pior do que o incrédulo, é pior do que o ímpio. Aquele que não cuida da sua casa, da sua esposa, dos seus filhos, é pior do que o ímpio, irmão. É pior do que o ateu. Então nós temos que começar pela nossa casa, buscar pela nossa casa. Nós temos que aprender mais de Cristo e também darmos como exemplo, assim como o nosso Senhor se deu como exemplo para todos nós seguirmos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Chegai-vos, se aproxima, busca a Deus, tenha intimidade com Deus. Nos seus devaneios, nas suas tristezas, que eu sei que de repente você está passando ou vai passar, eu não sei. Todos nós, irmãos, temos que guerrear para obtermos a vitória. Soldado, quando vai para a guerra, ele vai levar o quê? Ele pega um buquê de flores e leva para o inimigo, né? Leva um banquete preparado para o inimigo. É assim que o soldado faz? Não, irmãos. Tu tem que ir preparado com a espada. Tu tem que estar firme. Porque aqueles que retrocedem já perderam, já estão mortos. Não retroceda. Continua acreditando naquele que tem o poder para nos dar vida e vida eterna. Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor. Quem crê nessa palavra, dá um glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Irmãos, hoje eu ganhei um presente muito bom. Sabe o quê? Que é a presença de todos vocês aqui na igreja. Muito bom. E tem mais, né? Hoje nós vamos ainda para um cineminha, né? Ainda ganhei um presentinho dos meus filhos que nós vamos assistir um filme, né? A irmã vai também, irmã? Ah, não vai? Hoje é dia dos pais. Amém. Não tem problema. A oportunidade não vai faltar, né? Para todos nós irmos juntos. É uma benção, irmãos. E eu vou, irmãos. Eu acho muito bacana isso. Nós temos que estar em comunhão. Famílias, irmãos inteiras. Muitas das vezes, nós vemos aí filmes, né? De máfia. Já viram isso? Como as famílias são unidas. Reparou? Mas não fazem a vontade de Deus. Fazem a vontade deles. Famílias. E filmes que retratam aí famílias mafiosas, né, que tem aquela tradição de família para família, né, mas não fazem a vontade de Deus, mas são unidos, não perdoam, pagam aquilo, é o dente por dente, olho por olho, né? Não é assim, irmãos. Temos que defender sim a nossa família, mas não fazer para aquelas pessoas que nos desejam mal aquilo que eles querem contra nós, muito pelo contrário. Nós temos que orar, proteger a nossa família, sim. Buscar a Deus pela nossa família, sim. Lutar pela nossa família, sim. Mas não desejar mal àquelas pessoas que nos querem mal. Deus é o nosso justo juiz. E eu tenho testemunho disso, meu irmão, minha irmã, eu e minha esposa. Temos testemunho disso de pessoas que queriam o nosso mal e foram de mal a pior. Então não se preocupe com isso. Eu não estou falando aqui em vingança. Eu estou falando aqui de fé. Eu estou falando aqui em você crer no teu Redentor, porque Ele vive e está conosco aqui nesta manhã. Está contigo aí. De repente você está num lugar, num pranto, numa tristeza muito grande no teu coração. Deus está te planteando, Deus está te guardando. Cada lágrima que sai dos teus olhos, Deus está separando como oração ao trono dele. Então fica firme, minha irmã. Fica firme, meu irmão. Não deixa o diabo contaminar o teu coração com ódio, com rancor. Limpa o teu coração. As suas lágrimas têm que ser em louvor e adoração a Deus. As suas lágrimas têm que ser pedindo a Deus para que o Senhor venha fazer justiça na tua vida. Não a justiça dos homens, mas a justiça de Deus. Porque Deus, irmãos, agora ele vai vir como o quê? Quem sabe? Justo juiz. Ele veio como cordeiro, ele morreu por cada um de nós, mas agora ele vai vir como justo juiz. Porque já foi dado, já foi lançado, já foi preparado, já está escrito, meu irmão, minha irmã. E nós estamos vivendo isso. Então eu quero que você nesta manhã, a igreja, fiquem atentos, fiquem atentas, fica firme na presença do Senhor.
se chega cada dia mais a Deus, busca cada dia mais desesperadamente a presença do Senhor. Porque só assim, irmãos, nós teremos a sorte, a graça de vermos a Deus verdadeiramente como Ele é. Amém? Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Glorificado é o nome do Senhor. Amém, irmãos? Eu tenho alguma mensagem? Tem alguma mensagem para dar? Não? Amém? Terça-feira, em nome de Jesus, estaremos aqui novamente. Nós temos aqui um estudo de doutrina, não foi? Foi muito bom, né? Um estudo de doutrina bíblica aqui, muito bom, irmãos, terça-feira. Ontem, nós ficamos o dia todo atarefado, nem tivemos aqui na igreja, na parte da manhã. Mas foi praticamente a tarde toda, né, Cláudio? Na parte da manhã e à tarde fomos... resolvendo um montão de coisas. Foi uma correria, mas amém. Estamos aqui, estou muito feliz, repito, com a vida da irmã Jennifer, com seu esposo. Eu gostaria que ele viesse, né, para nós fazermos uma oração aqui pelos papais. Mas Deus está trabalhando. Amém? Glória a Deus. Então fica essa palavra, você que está nos assistindo da igreja. Não desanime. Se chegue cada dia a Deus. Se fortalece na tua fé em Cristo Jesus. Ele ressuscitou e está vivo para todos aqueles que nele creem também. Viva no último dia, seja ressuscitado e tenha corpos transformados em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus. Muito obrigado, Pai, por esta palavra que o Senhor nos deu nesta manhã de domingo. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por o Senhor derramar sobre nós, Senhor, da tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por quantos livramentos o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Pai, o Senhor, que é o nosso Pai, que merece todo o presente, Senhor, o Senhor tem nos dado, o Senhor tem nos presenteado com a tua presença. O Senhor tem nos presenteado, Senhor, com a tua justiça. O Senhor tem nos presenteado, Senhor, com a tua graça. Muito obrigado, Pai. Pai, eu juntamente com a igreja, quero, se possível for, que a igreja repita assim comigo. Nós te amamos, nós te adoramos e nós te bendizemos em nome de Jesus, Pai. Soberano e eterno Deus, nos leva para casa, nos livra de todo mal, nos dá um início de tarde, cheios da tua presença, Pai, nos livrando e nos guardando, que haja a tua paz, Senhor, seja derramada na nossa casa, seja derramado, Senhor, também na nossa vizinhança, Pai, que a tua presença, Senhor, ó Senhor, que o teu azeite, Pai querido e amado, que a tua essência, ó Deus, seja derramado, Senhor, do lado de nossas casas, dos vizinhos, para que eles venham sentir, Senhor, a tua presença, o teu cheiro através, Senhor, da nossa vida, para que possamos, ó Deus, querido e amado, glorificar o teu santo nome em testemunho das nossas vidas, como atos, Senhor, justos, para a honra e glória do teu santo nome. Muito obrigado, Pai. Nos dá uma semana abençoada. Abençoa o Brasil, a nação brasileira, Senhor. Senhor, coloca homens tementes ao Senhor para governar este país. Porque o Brasil, Pai, serve ao Senhor. O Brasil pertence a Ti. O Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, aqui, meu Pai, em Jacarepaguá, na cidade de Deus, ó Pai, tem misericórdia desse povo, porque eu sei que o Senhor tem tido misericórdia. Pai, resgata vidas que estão perdidas, Senhor, usa a cada um de nós, usa esse ministério, o ministério Viver em Verdade, Senhor, para que pessoas venham, meu Pai, se adentrar por esta porta, que para de ter medo, que o diabo tem dominado milhares de pessoas, ó Pai, para não entrar na tua casa. Ó Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor. Amém. Faz assim com as irmãozinhas, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações, ricas consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua parentela no qual você representa, estejam também sobre todo o Israel, que estão espalhados sobre toda a terra, e todos que creem digam amém. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Salmos 33, 12. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus bem forte. Amém. Bom dia. Tenha uma
uma semana abençoada. Feliz Dia dos Pais. Amém.